E aí, pessoal, aqui é o professor Tiago na área. Vamos aprender hoje como nós fazemos adição e subtração de frações onde os denominadores são iguais e outras situações onde os denominadores são diferentes. Primeiro, vamos relembrar que na aula anterior eu falava que o número de cima nós chamamos de numerador e o número de baixo chamamos de denominador em relação às frações. Como que nós resolvemos adição e subtração de frações quando os denominadores são iguais? Quando os denominadores são iguais, a regra é simples. Repete o denominador e resolve em cima, que no caso aqui 3 mais 2 é 5. Então a resposta de 3 oitavos mais 2 oitavos é 5 oitavos. Denominadores são iguais. Então eu vou somar em cima, 2 mais 1 é 3, e 6. E 6 eu repito, porque essa é a regra. 3 e 6 eu posso simplificar, conforme eu fiz no vídeo anterior. Em cima e embaixo é divisível por 3. Então 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2. Então eu posso ter duas respostas. 1/2 é a forma simplificada. 3 sobre 6 é a forma não simplificada. Aqui, 4 menos 2 é 2. Repito o denominador. Então a resposta é 2 sobre 10. Mas 2 e 10 são divisíveis por 2. Então a resposta simplificada vai ficar 1/5. Lembrando, essas duas frações elas são equivalentes. 1/2 e 3/6 e 1/5 e 2/10. Agora, a outra fração é 6 menos 2, que vai dar 4. E embaixo eu repito, 4 sobre 8. Vou simplificar em cima e embaixo por 4. E eu vou obter a resposta 1/2, que é a forma simplificada dessas contas. Então, para resolver adição e subtração quando os denominadores são iguais, você resolve em cima, repete embaixo. Agora, vamos aprender como nós fazemos a adição e a subtração de frações quando os denominadores são diferentes. Nesse caso em especial, eu preciso utilizar uma técnica chamada do MMC. Você sabe o que é MMC? MMC significa mínimo múltiplo comum. Mínimo quer dizer o menor, tem que ser o menor possível. Múltiplo, vamos entender neste vídeo o que são números múltiplos. E comum é porque tem que ser o menor número, que seja múltiplo e comum aos números envolvidos. Ou seja, entre 3 e 2, eu tenho que achar o menor número que seja múltiplo entre esses dois. Vamos entender? Menor, todos nós sabemos o que é. Comum também. Vamos entender agora o que é múltiplo? Então vamos entender quais são os múltiplos de 3 e 2. Os números múltiplos de 2 são aqueles números que, quando nós multiplicamos, nós obtemos os resultados referentes aos números que são múltiplos a 2. Exemplo, os números múltiplos de 2 seria, na tabuada, 2 vezes 1 é 2, então ele próprio. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 12, 14 e segue infinitamente. Esses são os números múltiplos de 2. Podemos entender que são os números pares, né? Agora os números múltiplos de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Depois 15, 18, 21 e assim segue. Então os números múltiplos de 2 são esses aqui. E os números múltiplos de 3 são esses aqui. Vamos entender agora qual é o menor múltiplo comum. Qual o menor múltiplo que é comum para 2 e para 3? Vamos analisar aqui. O número 6
Interessante. Ele é múltiplo de 3. E 6 também é múltiplo de 2. Tem algum número menor do que 6 aqui? Não, 6 é o menor. Nós temos o 12, que também é múltiplo de 3 e também é de 2. Só que o menor múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6. Então, o resultado do MMC aqui é 6. Mas não é desse jeito que nós fazemos na escola, né? Nós fazemos diferente, nós resolvemos uma continha de MMC. Então, vamos fazer aqui o MMC de 2 e de 3. Primeiro, para fazer o MMC, nós devemos começar pelo menor número possível. O menor número aqui é o 2, porque 2 dividido por 2 é 1. Então, vou colocar 1 e vou repetir o 3. Agora, eu vou fazer com o 3, porque 3 é divisível por 3. Pronto, 2 e 3. Eu vou multiplicar aqui, 2 vezes 3 dá 6. Então, o resultado do MMC de 2 e 3 é 6. O menor múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Então, o que eu vou fazer aqui? O MMC entre 3 e 2 é 6. Agora tem um outro processo que confunde alguns alunos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 6 e vou dividir ele pelo número de baixo. Então vai ficar 6 dividido por 3. E o resultado eu vou multiplicar pelo resultado de cima. Então vai ficar assim: 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2 dá 4. Vou colocar aqui. Agora, 6 dividido pelo denominador, 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Então, 2 terços mais 1 meio se transformou em 4 sextos mais 3 sextos. Eu mantive um denominador só, já que é o mesmo, né? Então, 4 mais 3 é 7 e o denominador é 6. Então, esse é o segredo. Agora, vamos fazer essa outra aqui. Quais são os múltiplos de 2 e de 10? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e por aí vai. E os divisores, os múltiplos de 10? É 10, 20, 30, 40, 50. Qual o menor múltiplo comum para ambos? No caso aqui, 10 é múltiplo dele próprio e o múltiplo de 2, o 10 também é. Então, 10 é um múltiplo comum entre 2 e 10 e eu posso dizer que é o menor múltiplo comum. Então, é o mínimo múltiplo comum. Vamos ver isso resolvendo o MMC de 10 e de 2? Como que fica? Se eu começar por 2, que tem que começar pelo menor número, 10 dividido por 2 é 5, 2 dividido por 2 é 1. Agora eu vou fazer por 5, vai dar 1 e 1, né? 2 vezes 5, 10. Eu tenho que multiplicar aqui. Pronto, olha, o resultado do MMC é 10. Agora vamos lá. 10 é o resultado do MMC. 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 3 é 3. Menos 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1 é 5. 3 menos 5 vai dar menos 2. Vai dar um número negativo. Menos 2 sobre 10. Simplificando em cima e embaixo por 2, vai dar 1 dividido por 5. Então, vai ficar menos 1/5 nesse caso. Olha só uma observação interessante. 3 e 2 são números primos. E eu falei sobre isso no vídeo anterior. Toda vez que os denominadores forem números primos, você pode multiplicar entre eles, que o resultado do MMC normalmente vai ser o produto desses dois números primos. Então, 2 vezes 3 é 6. Então, nesta aula você aprendeu como faz o MMC, entendeu o que são números primos. Espero que isso ajude você nas suas aulas e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço!